Um menino colocou o Jordan Peterson numa situação tão terrível durante um debate que o Jordan Peterson encerrou o debate. O negócio é o seguinte, o título inicial do debate era um cristão, Jordan Peterson, contra 20 ateístas. Depois que o menino, um rapaz, emparedou o Jordan Peterson, a ponto dele encerrar o debate, eles mudaram o título. Mudaram o título do vídeo para Jordan Peterson e 20 ateístas. Hoje eu quero lhe mostrar que as pessoas que têm coisas semelhantes conosco podem ser as mais perigosas para a nossa fé. Vou mostrar esse trechinho aqui do debate que levou esse rapaz a encurralar o Jordan Peterson, e isso tem a ver com o cristianismo. E vamos lá! Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente, vou mostrar para vocês o trechinho aqui. Esse vídeo é um vídeo recente. A tradução simultânea, porque não tem em português, então a tradução simultânea é horrível. É horrível, é muito ruim. Então eu vou interrompendo o vídeo explicando. Eu sei que muita gente não gosta muito disso, né, de interromper. Vou ter que fazer por conta da tradução. E também, muitas vezes, dá esse negócio de direito de imagem, pelo menos, vamos ver se eu consigo aqui fazer de modo que não dê bloco depois aí. Vamos lá, então, vou tentar aqui, vou soltar e vamos ver se eu falo no meio, vou tentar falar no meio para ficar mais simples, porque vocês vão ver aqui, o negócio é complicado, vamos lá. Se vocês estão assistindo sem o vídeo é porque deu bloco e a gente precisou tirar. Vou resumir então esse vídeo aqui, esse trechinho, vai. O rapaz pergunta qual é a sua concepção sobre Maria. A Igreja Católica crê na Imaculada Conceição, eles adoram e tal. E aí ele começa a escorregar. Ele começa a escorregar, começa a escorregar. E aí o rapaz pergunta, porque o Jordan Peterson diz, o que isso tem a ver com o que a gente está debatendo, o que eu acho sobre Maria ou não? Porque você diz que é cristão. E aqui a palavra cristão tem a ver com católico, tá? Porque você é cristão. Então você tem que saber. E aí o Jordan Peterson diz, não sou cristão. Esse é um resumo, então, desse trechinho aí. Primeira coisa a se dizer é o seguinte. Primeira coisa a se dizer é o seguinte. Eu recentemente ouvi o pessoal falando sobre a conversão do Jordan Peterson ao catolicismo. Eles estavam tão empolgados. Eu lembro de um post até de um rapaz dizendo assim, se um cara tão inteligente como este se converteu, isso é um sinal de que o catolicismo é verdade. E eu respondi até ele dizendo, Deus escolheu as coisas loucas, lembra? Né? Aqueles que não são coisa alguma. Então isso aí não significa nada. Mas enfim, então aí quando foi emparedado mesmo, ele disse, não sou. E aqui cristão era ser católico, tá? Tá dizendo, não sou, é você que tá dizendo, eu posso ser qualquer coisa. A verdade é que ele negou mesmo ser cristão, ser católico. Uma outra coisa importante para dizer sobre isso aqui é o seguinte, catolicismo não é sinônimo de cristianismo. Pelo menos não do cristianismo verdadeiro. De qualquer forma, é importante sim a questão de confessar Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou cristão. Veja como a confissão pública é um dos critérios para se definir um cristão. Mateus 10:32. Jesus, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu nem vou entrar no debate. Não, mas ele pode confessar que crê em Cristo, mas que não é cristão, que não frequenta religião. Isso é tão ridículo. Não tem como separar Cristo da igreja. Então é isso. Confessar, sou cristão, né? Tem a ver sim com confessar, sou de Cristo, creio em Cristo. Enfim, é verdade também que Jesus disse que nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, tem muita gente que confessa, mas a confissão é só de boca. Contudo, todo crente verdadeiro confessa com a boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. E Paulo resumiu muito bem. Romanos 10. Se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tá vendo qual é a condição para Paulo para ser salvo? Crer com o coração e confessar com a boca. É verdade, tem a falsa confissão. Tem até os demônios que creem, lembra? E não tem uma fé salvífica? É verdade. Mas todo que crê com o coração vai confessar. Agora, deixe-me falar com vocês, porque alguém como Jordan Peterson, ele pode ser perigoso para muitos cristãos. No outro trecho deste mesmo vídeo, em que, depois eu posso até deixar o link aqui para vocês acompanharem, é uma pessoa que está reagindo, um americano que está reagindo a esse debate. Então, ali, neste vídeo, ele mostra uma pessoa, uma moça, perguntando ao Jordan Peterson o que é uma pessoa cristã, o que define um cristão. E aí o Peterson, o tempo todo, ele hesita, ele fica numa situação complicada. De início ele diz que os cristãos lidaram com pessoas que não eram cristãs, os filósofos gregos, por exemplo. E os cristãos presumiram que havia atos morais fora do domínio cristão. Essa é exatamente a fala dele, atos morais fora do domínio cristão. E aí a moça questiona,
Mas essa pessoa, fora do domínio cristão, ela é cristã? Aí o Peterson hesita mais uma vez. Depende da definição que você dá sobre o que é um cristão, ele responde. E ele continua. Esses pagãos, ele não chama de pagão, mas é isso. Esses pagãos, eles não estavam confessando proposições cristãs. Ou seja, não estava ali argumentando de maneira cristã, não, eram cristãos. Mas eles estavam representando o padrão cristão. Isso é a fala dele, tá? Só estou citando. Ou seja, o que o Jordan Peterson está dizendo é, eles não eram cristãos, não ouviram o evangelho, mas estavam agindo como cristãos. E aí o Peterson continua. Imagine que o cristianismo completo envolva 12 regras. Essas pessoas seguiam 8 de 12, mesmo sem saber nada sobre o cristianismo. Mas como alguém pode dizer que é um cristão completo? Pergunta a moça. E aí o Peterson diz explicitamente, né? Vamos mostrar para vocês aqui, ó. Eu hesito em responder isso. Como que é um cristão completo, então? Não apenas um 8 de 12? É isso que ela fala ali. Não apenas crê em 8 coisas de 12? Qual que é a definição de um cristão completo? Eu hesito. Mas, logo em seguida, ele diz assim, ó, no minuto 8, agir de acordo com o padrão é a forma mais profunda de crença. A moça insiste. Então alguém pode ser um cristão ao agir 60% como cristão? E o Peterson diz, Richard Dawkins é assim. Sabe quem é o Richard Dawkins? É um ateu. Ele escreveu um livro, Deus, um delírio. Ele não tem fé. O que o Peterson está dizendo é, ele, tá vendo? Ele é 60% cristão. Ele não... E é engraçado que num trecho da entrevista, é perguntado se ele crê em Jesus, que Jesus é Deus. Quer dizer, não dessa entrevista aqui, é em outra entrevista, mas o rapaz desse vídeo aqui, ó, que colocou esse vídeo, ele mostra esse trechinho da entrevista do Peterson. Pergunta para ele, você crê que Jesus é Deus? Ele diz que sim. Mas agora, veja bem, o Peterson está argumentando que uma pessoa pode ser cristã sem ter fé, é isso que ele está defendendo. Que os filósofos gregos agiam como cristãos sem serem cristãos. Que Dawkins, ateu convicto, expresso, que confessa, não crê em Jesus. Paulo diz, tem que confessar com a boca que Jesus é Deus. Dawkins diz, não confesso. E o Peterson está dizendo, tá vendo, ele é 60% cristão. É um negócio doido, não? É um negócio doido. Eles não têm fé, mas eles vivem como cristãos. Então, em resumo, o Peterson está semeando a maior heresia de todas. Qual é? Que o homem pode ser salvo pelas suas obras, que ele não precisa de fé. Você se lembra do C.S. Lewis? Qual a contribuição única do cristianismo? Perguntaram em um debate entre religiões comparadas. E aí o C.S. Lewis disse, graça. Tem muitas coisas que tem na fé cristã que existem em outras religiões, mas graça só existe na fé cristã. A ideia de que o homem é salvo somente pela fé. Lembra do ladrão na cruz? Os dois ladrões estavam blasfemando contra Jesus até o finalzinho ali. Nos 45 minutos do segundo tempo, um se arrepende e crê. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu mereço estar aqui. Ele diz, ele confessa pecado, ele confessa que Jesus é Deus. Confissão perfeita. E aí, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus responde como? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe isso em nenhuma outra religião, inclusive no falso cristianismo, como o catolicismo, por exemplo. No catolicismo, que é falso cristianismo, o homem que morreu, ele sem se santificar, mas foi batizado, ele vai para o purgatório. O ladrão na cruz, ele morre e ele vai direto para o céu. Então, só existe no cristianismo verdadeiro. A salvação é pela fé, exclusivamente pela fé. Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E a questão, então, é, a Bíblia faz uma separação profunda entre crente e incrédulo. E aqui a gente vê, então, Jordan Peterson, primeiro, confessando de boca, não sou cristão. E segundo, afirmando a maior heresia de todas, que pessoas podem ser salvas independentemente da fé. Não conheciam a fé e eram 8 de 12 cristãos. De 12 crenças cristãs, eles criam 8, mesmo sem conhecer nada do cristianismo. Então, veja bem, a revelação foi tola, é inútil, porque as pessoas podem conhecer sem a revelação. Então, a questão é, a Bíblia faz uma separação profunda entre crente e incrédulo. Na minha perspectiva, isso aqui é evidência de que o Jordan Peterson, pela própria boca dele, não é um cristão. A Bíblia faz uma separação profunda entre crente e incrédulo. Eles estão mortos, Efésios 2:1. O homem incrédulo, ímpio, é o homem natural, diz Paulo em 1 Coríntios. Ele é incapaz de entender as coisas espirituais. Se ele é incapaz de entender as coisas espirituais, como ele pode nos ensinar coisas espirituais? Porque aí você está tendo ele aí como seu mestre. Paulo diz que o ímpio está em trevas. É uma linguagem para falar que ele está na escuridão intelectual. Colossenses 1:13.
E para sacramentar, a Bíblia declara, Paulo declara, que o homem que não crê, o ímpio, o incrédulo, o não cristão, ele é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E aí, o ímpio mais perigoso não é o ímpio completamente diferente do cristão. Você tinha o ímpio politeísta, que acreditava em espírito da floresta, em vários deuses, que vivia na prostituição, que não tinha nenhuma regra moral, que não tinha a Bíblia como regra de fé. Esse era o inimigo da fé. Mas você tinha outro inimigo, o fariseu. Esse era 8 de 12. O fariseu era dizimista, ele cria no Deus único, ele não era politeísta, ele cria na Bíblia, acreditava em muitos valores morais parecidos com os de Jesus. Ele era 8 de 12. Esses mataram Jesus. Ao longo da história sempre houve um debate nessa relação da igreja com a cultura. A pergunta, e aqueles lá que não ouviram o evangelho podem ser salvos? Eu creio que a luz não tem comunhão com as trevas. Ímpios podem sim acertar algumas coisas, mas estão essencialmente errados. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É algo que eu tenho tentado defender aqui há algum tempo, principalmente no meu curso Mente Cristã. São inimigos de Cristo, ainda que não explicitamente, mas são. E por isso o cuidado tem que ser extremo com pessoas como o Peterson, que é um 8 de 12, parece cristão. Mas são ímpios e têm ensinamentos contrários à fé. Podem até acertar em alguns pontos, mas estão essencialmente errados. Quando, por exemplo, ele fala sobre feminismo, é maravilhoso. E aí por isso, tá vendo, cristãos, conservadores falam, ah, tá, aqui ó, é pá. E por isso acabam seduzindo muitas pessoas. Eu sei que quando nós falamos essas coisas, ó, isso aqui não é fé cristã, tome cuidado. Algumas pessoas já logo dizem, ei, bando de fariseu, vocês são fariseus, divisivos. Olha, tais pessoas são como leigos em relação ao ouro, criticando pessoas que fazem separação entre ouro e bijuteria. Vocês são fariseus ao ficarem apontando o dedo e dizendo aquilo ali não é fé verdadeira. O especialista em ouro, de longe, ele vê a diferença entre ouro e bijuteria. O leigo não, ele acha que é tudo igual. Muitos não conhecem a sua fé. Por isso, eles acham que é tudo igual. Lembre-se, Jesus disse que a igreja é que é a luz do mundo, e não o mundo a luz da igreja. É o que eu tenho tentado falar aqui em muitos vídeos, e principalmente também no meu curso Mente Cristã, em que eu mostro por que tantos homens bíblicos, eles não têm uma mente cristã. Homens que você vê, boa parte do que eles falam é uma coisa correta. Mas por que, por exemplo, eles acreditam em educação pagã, que é possível dar uma educação pagã para os filhos? É a psicologia, que foi feita com homens que queriam lutar contra a fé cristã, que parte de bases ateístas e darwinistas. E se o fundamento é errado, como pode se construir uma casa correta em cima de um fundamento podre? As ferramentas criadas por esses homens da psicologia são ferramentas com base nessas crenças iniciais, que são crenças anticristãs, darwinistas. Mas está presente em quase todas as igrejas. Um pouco disso tem a ver com o fato de que muitos deles partem da ideia de que não, o mundo ele pode ser luz da igreja. É uma perspectiva diferente. Eles se esqueceram de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, enfim, é isso. O meu vídeo visa mostrar isso. Tome cuidado com aqueles que não são cristãos, que são 8 de 12. Na minha opinião, acho que talvez ele seja 8 de 12, o Jordan Peterson. Mas mesmo que acertem algumas coisas, estão essencialmente erradas. Nessas coisas essencialmente erradas, podem nos afastar da genuína fé. E eu tento mostrar muito sobre isso, falar muito sobre isso no meu curso Mente Cristã. O link está aqui na descrição. É isso aí. Deixe seu comentário. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.